Prezados irmãos, prezados amigos, estimados leitores, a paz do Senhor. Sou o pastor Ciro Sanches e Borde. Este é mais um vídeo da série Pregue a Palavra. Neste vídeo eu quero falar um pouco sobre métodos de interpretação da Bíblia. Nós vivemos numa época muito difícil. Há pessoas que pensam que podem interpretar a Bíblia a bel prazer, acham que podem ressignificar textos que historicamente foram interpretados de uma maneira, porque houve já muita discussão em torno deles ao longo da história. E quando me perguntam sobre como interpretar a Bíblia, eu sempre digo que, a rigor, grosso modo, em linhas gerais, há pelo menos 3 maneiras de você interpretar a palavra de Deus. 3 métodos. Um método é aquele que está baseado, ou aquele método que enfoca o autor sagrado, ou seja, a sua intenção, o que ele quis dizer quando ele escreveu. Esse é um método que ficou conhecido como método histórico-gramatical. Um outro método é aquele que foca no texto, ou seja, o texto deve ser criticado, deve-se criticar as fontes, as formas e etc. Esse método ficou conhecido como método histórico-crítico. Veja, não confunda. Método histórico-gramatical focado na intenção autoral. Método histórico-crítico já enfoca, na verdade, no texto. E existe uma terceira via, ou várias terceiras vias, né, que se resume numa só, que é chamada de nova hermenêutica. A nova hermenêutica, insatisfeita com o método histórico-gramatical, que foca no autor e sua intenção, e também insatisfeita com o método histórico-crítico, que foca no texto, ela, na verdade, foca no próprio leitor. Como que se o próprio leitor, de acordo com o lugar onde ele está, se ele está de barriga cheia ou vazia, se ele mora num país de primeiro mundo ou não, e tal, dependendo dessas circunstâncias, e principalmente por estar na pós-modernidade, influenciado pelas filosofias que vigoram na atualidade, essa pessoa então vai interpretar a Bíblia da maneira que ela entender melhor. Então veja, nesse caso, o texto bíblico perde completamente a sua autoridade. Bom, qual a origem desses 3 métodos? Eu vou defender aqui o método mais antigo, porque nem sempre o que é mais antigo é pior. Eu, como conservador, e o conservador conserva, o bom conservador, né, o conservador que se preza, ele conserva aquilo que é bom. Nenhum conservador em sã consciência vai conservar o que não presta. Ele conserva o que é bom. E eu, como um conservador, eu gosto de preservar aquilo que é bom. E por que que o método mais antigo é o melhor? No caso, eu estou falando do método histórico-gramatical. Não há tempo aqui de contar a história desse método, quando ele surgiu, mas quem estuda a história da interpretação da Bíblia sabe que 2 escolas nos primeiros séculos da nossa era se destacaram. A escola de Alexandria, no Egito, e a escola de Antioquia, na Síria. A escola de Alexandria priorizou a alegorização dos textos literais, que é um desvio, porque se o texto é literal, por que eu vou alegorizar o que é literal? Aquilo que Deus revelou claramente, por que eu preciso enxergar um sentido mais profundo, alegórico, por trás do texto literal? Claro que a Bíblia tem textos alegóricos,
Mas quando se fala de alegorização, é quando a pessoa pega o texto que é literal, o contexto mostra que é literal, e literal não quer dizer necessariamente literalista. Quando Jesus disse, por exemplo, eu sou a porta, claro que ele não quis dizer que ele é uma porta, mas ele é o caminho, ele é a entrada para que o ser humano obtenha, por meio dele, a salvação. Essa é uma interpretação literal desse texto. Agora, uma pessoa que alegoriza o texto sagrado, ela vai começar a forçar o texto e dizer, não, porque a porta, o tamanho dessa porta e isso aí tem a ver com outra coisa, etc. E faz uma série de divagações para apresentar uma interpretação heterodoxa do texto. Então, o método historiogramatical, que se desenvolveu principalmente na escola de Antioquia da Síria, não em Alexandria, Alexandria primou pela alegorização, Filo de Alexandria, Orígenes, não é? O próprio Agostinho acabou seguindo essa tradição, a despeito de ele formular muitas regras de hermenêutica que vigoram até hoje, mas ele acabou primando pela alegorização. Muito bem, a escola de Antioquia da Síria foi diferente. Por quê? Porque ela primou pela interpretação literal histórica. E essa escola, na verdade, seguiu o exemplo de quem? De Jesus e dos apóstolos. Porque Jesus, ao andar na terra, ele interpretou a Bíblia de uma maneira que hoje, quem faz isso, às vezes é até ridicularizado. Jesus, por exemplo, citou Adão e Eva. Jesus citou Noé, não é? Como foi nos dias de Noé, assim é de ser na vinda do Filho do Homem. Jesus citou também Jonas, né? Inclusive aquele fato de que Jonas foi engolido por um grande peixe e permaneceu no seu ventre ali 3 dias e 3 noites. Agora, Jesus em momento algum se referiu a estes personagens, Noé, Adão e Eva, Jonas e tantos outros, sugerindo que eram personagens mitológicos, como a Igreja Romana faz ao considerar o livro de Gênesis uma grande, um livro mitológico. Nada disso. Jesus se referiu a Noé e etc. como pessoas que realmente existiram, que andaram na terra, personagens históricos. Então veja, a semente para o método histórico-gramatical, aquele que respeita a história e a literalidade do texto. Grama, aí gramático, não tem a ver tanto com regras, mas principalmente com a literalidade do texto. Então Jesus foi que pôs a semente desse método. O método histórico crítico, ele vai surgir só muito tempo depois, quando surgiram aquelas mentes brilhantes, não é? No Renascimento e tal, Thomas Hobbes e tantos outros, Hugo Grotius, René Descartes, Francis Bacon, não é? E aí veio o Iluminismo também, já no século, vieram as revoluções, né? Revolução Francesa, Revolução Industrial, séculos 18, 19 ali, o Iluminismo, e aí surge a alta crítica. As pessoas começam a questionar o texto bíblico, dizendo não, a Bíblia não pode ser tratada como palavra de Deus, ela tem que ser analisada como qualquer livro. Vamos questionar as fontes, vamos questionar as formas, precisamos questionar tudo isso. A teologia paulina é diferente da teologia lucana, que é diferente da teologia petrina e da teologia joanina e da teologia mateana. Veja, não estou aqui zombando daqueles que hoje utilizam esses termos para se referir a diferentes enfoques. Mas eu considero até essa abordagem um pouco perigosa. Eu sinceramente não gosto de compartimentar a teologia bíblica, porque quando você analisa com todo cuidado, você vai ver que Paulo não era tão divergente assim como se pensa. Divergente que eu falo não em termos contraditórios, mas
na abordagem, Paulo não era tão diferente, melhor dizendo, diferente de Lucas, não é? Afinal de contas, se diz que Paulo não enfatizou, por exemplo, não falou muito sobre o batismo do Espírito Santo, mas quando você lê Atos 19, dentro da narrativa lucana, você vai ver que o próprio Paulo foi quem explicou para aqueles irmãos de Éfeso o que era o batismo com o Espírito Santo, para que eles pudessem receber essa importante dádiva. Então Paulo, ele foi um expoente do pentecostalismo, sim. E Lucas, aliás, eu não tenho nenhum problema em dizer que Lucas aprendeu com Paulo. Hoje muitos não gostam que se diga isso. Não, Lucas teve uma carreira independente como teólogo. Claro que teve, mas todos nós aprendemos com alguém. E quem é dos grandes ensinadores do Novo Testamento, da época de Paulo, que não aprenderam com ele? O próprio Pedro teve a humildade de se referir aos ensinos de Paulo, aos escritos de Paulo, e dizer, olha, os indoutos inconstantes torcem os escritos de Paulo, que são difíceis de entender. O próprio Pedro, que era um apóstolo que andou com Jesus, reconheceu que Paulo era um grande teólogo, a ponto de pessoas não entenderem e torcerem o que ele falava. Mas ele, Pedro, respeitava, tanto que ele colocou os escritos de Paulo no mesmo nível das escrituras judaicas. Bom, muito bem, então o método histórico crítico é um método heterodoxo, porque primeiro que ele parte do pressuposto que a Bíblia não é a palavra de Deus, e ele nega também que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A nova hermenêutica, que hoje está em voga, ela também é perigosíssima. Nova hermenêutica que eu falo, na verdade, são novas hermenêuticas. São aquelas hermenêuticas ideológicas, focadas no leitor. Por exemplo, a hermenêutica feminista vai fazer a Bíblia, claro, concordar com o feminismo. Hermenêutica marxista. Então eu particularmente não gosto de adjetivar a hermenêutica. Hermenêutica para mim é uma ciência de interpretação da Bíblia. Isso basta para mim. Claro que o termo, alguém dirá que o termo pode significar também várias teologias, porque o termo que melhor se aplica aí no caso seria teologia feminista, não é? Uma abordagem da teologia à luz do feminismo e não hermenêutica propriamente dita. Eu prefiro deixar o termo hermenêutica para me referir à interpretação, às regras e aos princípios de interpretação da Bíblia. Então, resumindo tudo, há 3 métodos. O método que foca no leitor, que é essa nova hermenêutica, que vigora hoje, principalmente. Muita gente está se encantando com ela, mas eu vejo como heterodoxa, perigosa. Outro método, o método histórico crítico, que está muito desgastado, mas ainda tem alguns eruditos aí que gostam. Não, método histórico crítico, tem que questionar mesmo. Mas ele já começa errado quando parte do liberalismo teológico, a partir dos princípios do liberalismo teológico, de que a Bíblia não é a palavra de Deus, tal, até que se prove o contrário, ela tem que ser questionada. Eu fico com o bom e velho método histórico-gramatical da escola de Antioquia da Síria, de Jesus, dos apóstolos, que interpreta a Bíblia literalmente, a menos que o contexto indique que seja uma alegoria. Por exemplo, uma parábola, está claro, um homem descia de Jerusalém para Jericó, o semeador saiu a semear, aí Jesus deixa claro, não é, que é um texto alegórico, tá certo? Vou terminando por aqui, que Deus o abençoe, e se você quiser estudar teologia, procure o CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. Veja na descrição do vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube, e aqui também, se você estiver assistindo pelo Instagram, tem informações aqui embaixo. Que Deus abençoe, tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Ao fundo, a cidade do Rio de Janeiro, nublada, hoje não tem sol, mas eu estou aproveitando aqui para fazer a minha caminhada. Que Deus o abençoe,